ler, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser assim, financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos juntos para estarmos aqui estudando mais um assunto, mais uma lição abençoada, concernente aqui a nossa EBD para todos, como vocês já me conhecem. Sou o professor Ricardo, estou juntamente com vocês para passar aqui mais uma aula, né? Mais uma semana abençoada e mais uma aula aqui abençoada para nós estudarmos aqui. Antes de eu entrar aqui na lição, antes de nós falarmos aqui, né, concernente ao nosso assunto, o nosso tema de hoje, gostaria de já estar te convidando, estar aí, né, convocando você para estar juntamente conosco aqui, nos ajudando, deixando a sua participação, deixando o seu like aí, né, inscreve no canal. Você que não é inscrito no canal, nos ajude aí, inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário aí, nos ajude com o comentário, estaremos aqui respondendo, estaremos aqui procurando a responder os comentários a qual forem colocados aí. Nos ajude, gente, nos ajude aí, deixe o seu like aí, o seu joinha, escreve aqui no cantinho do vídeo aqui, tem um sininho aí, você pode se inscrever no canal e apertar o sininho aí, para que as lições elas possam ir para você. Então, já quero agradecer aos inscritos, né? Quase 1000 aí já estamos beirando aí, gostaria de chegar aos 1000 aí com você, para que nós possamos aqui continuar, né, trabalhando, fazendo melhor, fazendo a nossa parte aqui, né, como servos de Deus e como cristãos, aquilo que a gente gosta de fazer, concernente à nossa EBD aqui, gostaria de convidar você para estar juntamente conosco fazendo essa parte aqui, né, essa parte aqui que nos cabe de estar passando aqui os conteúdos da EBD para todos aqui, amém? Então, já dito, já quero pedir aí, continue deixando seu like, deixe sua participação, se inscreve no canal, você que não é inscrito, comente, compartilhe, convido seus amigos aí para nos ajudar, estar nos assistindo. Assista até o final, gente, por favor, assista o vídeo até o final, para você poder comentar, para você poder entender os nossos pensamentos, as nossas colocações e aquilo que nós colocamos aqui, aquilo que nós pesquisamos e estudamos, de uma forma mais simples, de uma forma objetiva, mas porém nós procuramos fazer o melhor aqui para Deus. Então, tudo que nós venhamos colocar e falar aqui são coisas que nós meditamos, que nós pesquisamos e nós oramos para que Deus venha nos dar uma direção, amém? Então, sabendo disso, vamos já entrar aqui. Convido você, tá bom, para nos ajudar aqui. Já vai compartilhando aí, tá bom? Já vai compartilhando, deixando aí a sua participação e o seu like aí. Deixa seu like aí, tá? Para nos ajudar, beleza? Então, vamos lá, vamos aqui entrar aqui na lição de hoje, a lição de número 5, gente. Cada lição que nós estamos estudando é algo novo, né, que nós vamos aprendendo, é algo maravilhoso que nós vamos a cada dia buscando, aprendendo, adquirindo conhecimento, adquirindo experiências, e é muito bom nós estamos estudando passo a passo aqui as nossas lições, os temas, acompanhado das escrituras sagradas. Então, gente, vamos aqui, vamos estudar, vamos procurar conhecer mais a Deus. Se você quer conhecer Jesus, você quer conhecer a Deus, procure se aproximar dele, procure estudar a palavra dele, porque é só através da sua palavra nós podemos conhecer mais de Deus. Então, leia a Bíblia, estude a palavra, ouça pessoas que são pessoas íntegras na palavra, que são pessoas que têm conhecimento, mas que não tenham só conhecimento, mas que tenham uma vida espiritual, uma vida de devoção ao Espírito Santo. Então, por favor, essas pessoas que dizem que muitos sabem, elas podem até saber, mas será que muitos aí têm uma vida pautada na palavra de Deus, prega e vive, será? Então, vamos prestar bem atenção nisso, tá bom? Então,
Lição de hoje, lição de número 5, vamos lá. Lição de número 5, o tema da lição de hoje é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Meu Deus do céu, quando se trata de falar sobre a salvação, né? A salvação, meu Deus, e é muito bom. É algo que nós estamos precisando, necessitamos de ouvir sobre a doutrina, né, da soterologia, a doutrina também da queda, né? Essa soterologia que fala sobre a salvação, mas também essa martirologia que fala a respeito do pecado, porque nós temos que ter a noção, gente, nós temos que ter a noção, nós temos que entender esses dois princípios, nós temos que entender o homem que caiu, temos que entender a respeito do pecado, temos que ter noção da queda, ter noção do que o homem, por que o homem vive no pecado, por que ainda o homem está no pecado, qual é o destino do homem, né? O Apocalipse, né? O próprio livro de Daniel, o próprio Apocalipse, Mateus, né? O capítulo 24 em seguida, que fala sobre, sobre todo o acontecimento que Jesus deixou bem claro ali a respeito dos tempos do fim, né? Dos tempos que viriam. Então nós temos que entender, sim, nós temos que buscar estar entendido nisso, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e isso não é brincadeira, gente, não é brincadeira. O que nós estamos vivendo não é brincadeira. Estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e eu acredito que ele não quer pegar o seu povo, pegar as pessoas de surpresa. Ele quer que nós estejamos preparados para poder subir com ele. Então, por isso que nós devemos estudar sobre a salvação, mas principalmente sobre o pecado, sobre a doutrina, sobre a martiologia, sobre o pecado. Nós precisamos compreender para que nós venhamos ajudar as pessoas que ainda estão nessa prática tão perigosa, né, e tão condenatória que é o pecado. Então, gente, vamos estudar, vamos nos abalizar na palavra de Deus para que nós possamos ter mais conhecimento e vivência e prática, vida de prática, amém? Então, vamos entrar aqui na lição e nós vamos procurar ser sucinto aqui, tá bom? Para que você venha a entender o homem antes do pecado, ou o homem, né, no pecado, melhor assim dizendo, o homem no pecado, tá? Porque o homem, depois da queda, ele viveu uma vida de pecado, e o homem depois do pecado, o homem agora regenerado por Cristo. Então, nós iremos falar sobre a queda, né, sobre o homem no pecado, e o homem liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, esses dois temas aqui nós vamos estudar hoje, tá bom? Vamos lá. Então, o texto áureo, gente, ele está em Efésios 2, 4 e 5, e depois nós veremos a verdade prática. Mas antes aqui, nós entraremos aqui na leitura bíblica em classe, pois a verdade, o texto áureo aqui já está englobado em Efésios 2 aqui, tá bom? Então nós já iremos ler e depois veremos a verdade prática aqui. Mas vamos lá, o primeiro verso aqui, na leitura bíblica em classe, do capítulo 2, ele vai dizer assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, olha só que coisa, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Olha, Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós estávamos em ofensa, nós ainda estávamos em ofensa e pecado, mas Deus prova o seu amor para conosco. A maior prova de amor de Deus para conosco é quando Cristo morreu por nós. Nós éramos bons, nós éramos dignos de salvação, de Jesus morrer por nós? Não, nós éramos os piores indignos, nós éramos os mais indignos entre os homens, nós éramos os mais pecadores,
né? Mas Jesus, como diz Isaías, o capítulo 53, Jesus ele se fez ainda mais indignos para que nós viéssemos ter a vida eterna nele, através dele. Então nós éramos os mais indignos, nós não merecíamos, nós estávamos condenados em ofensa e pecado, mas Deus provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, estando nós ainda em pecado. Ele morreu, Cristo veio ao seu tempo, como diz Hebreus, ele veio ao seu tempo e ele deu certeza de salvação para aqueles que nele creem. Então, creia e busque a salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom exclusivamente e sucintamente de Deus. Exclusivamente porque vem de Deus. Amém? Então só vem de Deus. A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa justificação e a nossa coroação é só em Cristo, é só em Deus, através de Cristo. Então, estávamos em ofensas e pecados. Nós estávamos em ofensa e pecado, mas ele vos vivificou, ele nos trouxe novamente à vida. Vivificar é trazer novamente à vida. Gente, nós buscamos, nós falamos sobre um grande arrebatamento, nós acreditamos e confiamos que haverá um grande arrebatamento, né? Nós acreditamos nesse arrebatamento, mas nós acreditamos que antes desse arrebatamento haverá um avivamento, mas não é avivamento de poder, não é avivamento de línguas, não é avivamento de milagres, não, é trazer novamente aqueles que morreram, aqueles que se deixaram novamente se contaminar pela ofensa e pelo pecado. Muitos que outrora estavam em Cristo, muitas pessoas que estavam em Cristo, acabaram que essa chama se apagou, e essas pessoas estão mortas em pecados e ofensa. Mas haverá novamente, eu acredito que o tempo é hoje. Haverá um despertar, um grande despertar, haverá um grande avivamento. Eu acredito nisso, eu acredito que Deus trará muita gente novamente à vida. Muitas pessoas virá novamente à vida e aceitarão Jesus, voltarão para Jesus novamente. É assim que eu acredito, é isso que eu acredito no Evangelho, e é isso que eu prego, e é isso que eu espero. Eu procuro levar o Evangelho às pessoas que estão lá fora, porque essas pessoas necessitam de Jesus, amém? Então vamos continuando aqui. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Gente, nós estávamos condenados. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que fala sobre a criação dos céus e da terra, capítulo 2, que fala sobre a criação das demais coisas e a criação do homem. Capítulo 3, que vai falar sobre a queda. Gente, ali nós vamos ver que o homem ele caiu. E a queda, ela trouxe a condenação, ela trouxe a ira de Deus sobre o ser humano. Por quê? Porque o homem pecou, o homem desobedeceu uma ordem divina. Deus deu a ordenança para o homem: não comerás, porque se você comer, certamente morrerá. E o homem desobedeceu essa ordem divina, e a ira de Deus caiu sobre nós. A ira de Deus caiu sobre a terra. Mas aí o que Deus fez? Deus enviou o seu filho, e essa ira de Deus, essa ira do Todo-Poderoso caiu sobre o seu filho, porque nós não suportaríamos, nós não seríamos capazes de suportar a ira de Deus em nós. Então nós não aguentaríamos passar pela ira. Mas Cristo veio e abracou para si, levou sobre si
todas as nossas condenações. A ira de Deus caiu sobre ele, caiu sobre o seu filho, Jesus Cristo. E ele nos trouxe a paz agora com Deus. Ele nos trouxe novamente um ligamento, ele nos religou a Deus. Nós estávamos condenados, nós estávamos desligados, mas Cristo veio e nos ligou novamente a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nossa, gente, é muito maravilhoso saber que Cristo, ele é o nosso ligamento, é a nossa porta de entrada, é o nosso passaporte para entrar no reino dos céus. Cristo é o único meio, é o único caminho, não existe outro caminho, não existe Maria, não existe José, não existe a religião, não existe o homem, não existe rei, não existe crença, não, é apenas Cristo. É Cristo que liga o homem a Deus. A única expressão que liga o homem a Deus é Cristo. Se nós precisamos entrar por uma porta, o próprio Jesus diz, né, em João, que ele era a porta, João capítulo 10, né, ou 9 ou 10, se não me falha a memória, que ele disse que ele era a porta, e quem entrar por ele salvar-se-ia, ou iria se salvar se entrasse por essa porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E entrará, passará por outro lado, e lá encontrará morada, encontrará aprisco, encontrará uma salvação, porque Cristo é a porta. Se nós entrarmos por ele, nós encontraremos do outro lado a salvação. Do outro lado é o céu, é a glória, é com o Pai. Então nós temos que entrar exclusivamente por Cristo. Vamos correr aqui para nós ser rápido aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa, gente. Nós não éramos merecedores. Nós não tínhamos merecimento de nada, mas como Cristo assumiu a nossa culpa, e Cristo herdou. Cristo, ele é o primogênito. Cristo, ele é o herdeiro de tudo. E ele não é egoísta. Jesus não é egoísta, gente. Jesus sendo herdeiro, herdando todas as coisas, sabe o que ele fez? Ele nos fez co-herdeiro com ele. Aleluia. Cristo nos fez herdeiros, co-herdeiros, porque Cristo é o herdeiro, Cristo é o primogênito, e ele nos fez co-herdeiros com ele. Então, glórias a Deus, agradeça por isso, seja grato porque você é coerdeiro com Cristo, você herdará todas as coisas porque Cristo assim o quis nos tornar herdeiro com ele, para mostrar-nos no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha, para mostrar nos séculos vindouro, para mostrar para nós lá na sua glória, a abundante riqueza da sua graça. Olha, pela graça sois salvos. É a graça de Cristo que nos leva à vida eterna, à salvação. É por intermédio a graça é uma pessoa, gente. A graça é Cristo. Cristo é a expressão dessa graça, esse favor imerecido. Nós não merecíamos, eu e você não merecíamos, mas Cristo nos tornou merecedores, porque ele assim tomou o meu e o seu lugar. Cristo tomou o nosso lugar. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tudo que você faça, o que você fizer, você pode fazer qualquer coisa, mas tudo que você fizer não pode comprar, não vai te dar um lugar melhor. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então você não vai se gloriar por intermédio das suas obras. Você pode fazer o que você quiser, porque Cristo fez aquilo que nós não conseguiríamos, não poderíamos e jamais faríamos. Cristo ele fez. E isso você precisa entender. Não vem de obras. Não vem de obras para que eu e você não se glorie dela. Porque olha, era muito difícil. Deus provou o seu amor porque somente Cristo poderia morrer. Eu e você poderíamos até dar, isso é bíblico, a Bíblia nos diz que eu e você, nós poderíamos dar a vida por um ente querido, por uma pessoa, por um amigo, por um conhecido, mas quem daria a vida por um estranho, por um malfeitor, por uma pessoa que não tem escrúpulos, quem daria a vida por ela? Aquela passagem da cruz, quando Cristo estava sendo crucificado ali, tinha dois malfeitores, os dois eram malfeitores. Não existia um bonzinho e um mau, não, 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 não. Os dois eram malfeitores. Era um do lado direito e um do lado esquerdo, os dois malfeitores. Os dois estavam sofrendo a condenação que era lhe devida. Eles estavam sofrendo por merecimento, mas Cristo, naquele momento de arrependimento de um daqueles ladrão, Cristo falou para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele assim: olha, você vai ser solto, você vai ir ser condenado primeiro para depois você alcançar. Você vai para o purgatório, você vai ficar um tempo no purgatório ali, sofrendo as consequências, depois eu te dou a salvação. Não. Cristo viu nele o arrependimento. Cristo viu nele o arrependimento e Cristo disse: ainda hoje, agora, nesse momento, você estará comigo no paraíso, porque você verdadeiramente se arrependeu. Então, não é pelas obras, é pela graça, é por Cristo, somente por Cristo, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Não, nós não fazemos as obras que nós fizemos não nos salva, não nos pode salvar. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Simplesmente porque nós já somos salvos. É por isso que eu e você, nós praticamos as boas obras. Não é porque as boas obras nos traz salvação. Não é porque você é salvo por intermédio das obras, não. Você é salvo por intermédio de Cristo. Ele é a graça. É somente por ele. Entra pela essa porta, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nos conduz à perdição. Mas muitos estão entrando por ele. E a porta estreita quem é? A porta estreita é Jesus. E são poucos que estão entrando por essa porta. Então, eu e você, nós precisamos entrar por essa porta. Essa porta estreita é Cristo. Amém? Essa porta que Deus preparou para que andássemos nele. Cristo é essa porta e nós precisamos entrar por ela, porque nós encontraremos e seremos salvos por intermédio de Cristo. Amém? Então vamos lá. Gente, a nossa verdade prática, só para nós fecharmos aqui e já lermos rapidamente, já encerrar, não vou passar mais tempo aqui, mas eu vou só ler a verdade prática e ler algo aqui para nós já encerrarmos aqui. Mas a verdade prática, ela vai dizer assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Olha, por meio da maravilhosa graça. Oh, maravilhosa graça. Oh, graça maravilhosa que veio, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou. Aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma humana e veio, se manifestou como filho unigênito de Deus, o filho primogênito de Deus. E nos deu aqui a liberdade, nos libertou do pecado, nos perdoou da nossa condenação que nós éramos, que nós estávamos. Ainda recebemos nele o direito.
o direito da vida eterna, e também recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus por intermédio de Cristo. O texto, o termo no original grego, adoção, ele não existe. Esse termo adoção que nós conhecemos hoje, você pegar e adotar um filho e ele ser somente um filho por adoção, ele na verdade não é o seu filho, você adotou ele. Mas no original, esse termo filhos por adoção é um filho que verdadeiramente se tornou filho, mesmo que ele não deu à luz, mesmo que esse filho não foi dado à luz, mesmo que esse filho não foi do ventre, mas esse filho é do amor, esse filho é do coração, é um filho que nasceu, não nasceu na carne, mas nasceu espiritualmente. Então, Cristo nos tornou agora feitos filhos de Deus por amor. Por mais que nós não sejamos filhos carnal, mas nós somos filhos por intermédio do amor de Cristo. Então nós somos considerados filhos de Deus pelo amor de Cristo, porque é somente o amor que nos faz filhos verdadeiros. É o amor que o Pai tem para conosco que nos torna filhos verdadeiros. Olha que coisa linda, gente. Olha que maravilha. Então vamos lá. A verdade prática. O nosso objetivo aqui, né? Eu acredito que nós já alcançamos uma boa parte aqui do objetivo aqui da lição, mas só para nós fecharmos e terminar aqui, o objetivo especial da lição é refletir sobre nossa natureza pecaminosa, tá? Nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, acredito que já foi dito, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Também já alcançamos os objetivos, né? Já alcançamos aqui esses objetivos. Já falamos sobre a nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos, nós herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos porque Adão pecou. A condição geral do ser humano é uma condição pecadora, é uma condição caída. Então, todos nós recebemos esse DNA de Adão. Adão pecou e todos nós passamos a ser pecadores da mesma forma que Adão, porque nós herdamos essa genética de Adão. Nós viemos de Adão, do primeiro homem, e o pecado passou a todos, porque o pecado é como algo que está no DNA do ser humano. Então nós herdamos esse DNA do pecado de Adão e nós se tornamos pecadores, todas as gerações se tornaram pecadores em Adão. Explicar que fomos vivificados pela graça de Cristo, e assim como Romanos, né, o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, ele fala que por um homem entrou o pecado, que foi por Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem também chamado Cristo, veio para nós a salvação, a regeneração e a justificação. Nós, por intermédio de Cristo, somos salvos, fomos perdoados e fomos libertos do pecado. Então, aqui fomos vivificados pela graça de Deus por Cristo. Então, a graça de Deus é Cristo e ela nos vivifica para Deus. Nós somos vivificados para viver com Cristo, com Deus. E informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras, como nós falamos, nós somos salvos, nós fazemos as obras porque nós já somos salvos. Se nós não fôssemos salvos, nós continuaríamos com o nosso egoísmo, egocentrismo, pensando apenas em nós. Mas quando nós somos libertos, somos salvos em Cristo, nós praticamos as boas obras porque Cristo assim fez por nós. Então, já explicamos aqui a introdução, só para fechar. A introdução diz assim: a apresentação ou a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, gente, Deus, por intermédio, né, de Deus,
nós somos salvos. Por intermédio de Cristo, né, nós somos salvos para Deus. Então, já entendemos isso na nossa introdução. O ponto central aqui da lição é a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, somente a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E para fechar, nós veremos aqui a velha vida a velha vida do ser humano em pecado, né? O ser humano que ainda se encontra em pecado, como que é a sua velha vida, e falaremos também rapidamente a nova vida em Cristo. Então vamos lá. Qual era a condição do homem antes da nova vida em Cristo? Qual a condição que o homem andava? Como o homem vivia antes de Cristo, antes dele ser liberto por Cristo? Eu tinha uma vida de pecado antes de eu conhecer, antes de eu ser liberto por Cristo. Então a minha experiência de vida de pecado foi uma experiência muito dolorosa. Eu garanto que todos nós passamos por essa mesma experiência antes de sermos libertos, antes de estarmos em Cristo. Estávamos em pecado, vivíamos uma vida em pecado. Mas vamos lá, vamos entender aqui como nós estávamos mortos. Olha só a condição do ser humano antes de ele se encontrar com o autor da vida. Mortos em quê? Em que nós estávamos mortos? Por que nós estávamos mortos? Será que Deus é injusto de o ser humano estar morto mesmo estando vivo? Lógico que é uma forma, é uma metáfora, né? É uma figura, né? Uma figura para representar o homem no pecado, morto para Deus, morto para o espiritual, mas ele está vivo para o pecado, ou vivo, né? Vivo morto para o pecado. Mas olha só, primeiro aqui, mortos em pecados. Mortos em quê? Mortos em pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13, vai falar sobre isso, que nós estávamos mortos em pecados e ofensas, tá? Então, mortos em pecados e mortos em ofensas. Nós éramos pecadores, nós adquirimos essa condição de pecadores e por nós sermos pecadores, nós ofendíamos, nós éramos ofensivos a Deus. Todos os nossos atos, todos os atos de um pecador ofende a santidade de Deus, ofende a glória de Deus. Então era a nossa condição, essa era a nossa condição antes de sermos libertos em Cristo. Segundo, como nós andávamos perante Deus no outro tempo, ou antes de nós se encontrarmos com Cristo. Como que nós andávamos? Andávamos, primeiro, segundo o curso desse mundo. Olha só, gente, nós andávamos segundo o curso desse mundo, para onde o vento do mundo soprasse, para onde esse curso nos levava, nós íamos, porque nós estávamos à mercê do mundo, do curso do mundo. Bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, olha só. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios é para a impiedade. O conselho dos ímpios, aquilo que os ímpios faz é caminhar com os seus passos para a iniquidade, e ele nos leva também para a iniquidade. Então, aquele que anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, ele vai fazer a mesma coisa que os escarnecedores fazem: escarnecer, envergonhar, ofender a santidade de Deus. Segundo aqui, éramos sujeitos às potestades que operam nos ares. Todas as potestades, ele está tratando aqui das influências malignas, a influência do diabo, do mal, do pecado, de todas essas potestades. O pecado, ele é um poder. O pecado, ele é um poder que se apossa do ser humano. Ele toma o ser humano como escravo. Então você se torna escravo do pecado, então ele se torna um poder. Logicamente que por trás do pecado está o diabo que cada dia faz com que nós tomamos decisões, influencia nas nossas decisões para o mal. Ele tem nos influenciado. Lógico que nós temos livre-arbítrio, mas o diabo ele nos convence, assim como o Espírito Santo ele tem nos feito, nos convencer do pecado e da justiça e do juízo. Assim é a mesma coisa.
Deus, ele também faz isso. O Espírito Santo nos convence, mas nós, quando estamos fora, estamos no mundo, nós estamos influenciados pelas potestades do ar, que é os próprios, é o diabo, seus anjos e o próprio pecado que está por aí. Terceiro aqui, sujeitos aos espíritos que operam nos filhos da desobediência. Então, olha, nós estávamos sujeitos aos espíritos que operam nos filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? Se não é aqueles que estão sem Cristo, que estão lá fora, porque eles vivem em constante desobediência. A vida do pecador é viver em desobediência à vontade de Deus. Deus disse: não tocarás, nem comerás. O homem foi lá e deixou que o espírito da desobediência entrasse em seu coração, e o homem se fez agora um pecador. Ele caiu. Ele tinha a imagem e a semelhança poderosa de Deus em si, mas ele perdeu por causa do pecado. Andávamos nos desejos da nossa carne. O homem, quando está no mundo, ele anda nos desejos da carne. Ele pratica as coisas da carne. Ele deixa se levar pela carne. Paulo mesmo diz, né? Paulo, ele escreve sobre isso. Ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que está em mim, esse sim eu faço. Miserável homem que sou. Então, Paulo, ele via essa dificuldade. Esse homem carnal, ele queria a todo momento se sobressair. E Paulo, ele lutava contra esse homem carnal. Esse homem carnal, ele queria se sobressair a todo momento. Fazíamos o quinto aqui, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Não é somente a carne, tá, gente? É os pensamentos também. Nós precisamos de uma mudança de mente, uma metanoia. Nós não precisamos somente uma mudança exterior, uma estética. Não, nós precisamos de algo íntimo, algo do interior, uma mudança interna. A mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora, para refletir nos seus olhos. O brilho dos seus olhos precisam refletir a mudança. E a estética também, mas a estética, gente, a estética é estética. Não adianta você mudar a sua aparência, mudar o seu cabelo, mudar a cor dos seus olhos, mudar a sobrancelha, fazer a barba ou colocar uma roupa nova, mas se por dentro está cheio de aves e rapinas, está cheio de teia de aranha, você está por dentro podre. Não adianta. Você pode estar expressando, mostrando uma expressão para alguém, para as pessoas que você está bem, mas por dentro você está destruído, por dentro você está mal. A mudança, a metanoia, ela precisa acontecer dentro de nós. Nós precisamos ser mudados, transformados por dentro, para que depois isso se reflita por fora. Quando Moisés ele se encontrou ali no monte com Deus, Moisés teve um encontro especial com Deus no monte. E olha só o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele foi impactado pela glória de Deus e o seu rosto refletia. O rosto de Moisés refletia de uma forma que ninguém podia olhar para o seu semblante, porque ele refletia a glória, a doxa, o kadosh de Deus. Oh, aleluia! Moisés estava refletindo. O homem, quando ele é transformado, ele reflete a glória de Deus. Nos seus olhos brilha o brilho do Espírito Santo. Aleluia! Oh, Jesus amado. Último aqui. Éramos por natureza filhos da ira, como aquele que ainda estão no mundo. Então, a nossa natureza era filhos da ira, porque a ira de Deus, ela tinha caído, ela tinha caído sobre nós. Mas quem foi o nosso para-raio, né? Quem é o nosso para-raio até hoje? É o próprio Cristo. Cristo, ele é o nosso para-raio, porque somente ele que conseguiu abarcar essa ira. Cristo nos livrou da ira, da condenação, do inferno, do Hades, né? Cristo nos livrou de sermos condenados com o próprio diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para mim e para você, não foi feito para nós. Nós fomos feitos para estar com o Criador no céu. Mas aqueles que não aceitam a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, esse estará ou cairá sobre ele a ira de Deus. Vamos lá. Agora, falamos
Falamos da vida ou da velha vida em pecado, né? Falamos da velha vida em pecado, agora vamos falar algo bom. Agora vamos trazer algo bom aqui para você. A nova vida em Cristo. Oh, meu Deus, uma nova vida em Cristo. Ou será que é ruim? Será que é tão ruim ter uma nova vida em Cristo? Será que é tão ruim viver em Cristo, viver para Cristo? Gente, é difícil mesmo. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a Bíblia não diz, mas nós deduzimos. Jesus venceu o mundo e ele venceu por nós. Se Jesus venceu o mundo por nós, nós não precisamos vencer o mundo porque ele já está vencido. Aleluia. Agora nós precisamos vencer, sabe o quê? Não é o mundo, é as nossas paixões. Nós precisamos vencer os nossos desejos carnais. Nós precisamos lutar. A luta agora não é contra o mundo. Não é contra as coisas lá de fora, não. É contra nós mesmos, os nossos desejos de ir para lá. Então nós precisamos lutar contra esse mal que está dentro de nós. Essa é a luta. A luta constante de Paulo era lutando dentro dele, nele, com ele. E essa tem que ser a nossa luta. Se nós lutarmos todo momento dentro de nós, conosco mesmo, lutar para não fazer o mal, para não ir para o mal, para não cair, oh Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar, porque o Espírito Santo nos ajuda no momento da nossa fraqueza. Então vamos lá. A condição do homem depois da nova vida em Cristo Jesus. Olha só, a primeira aqui. Ele recebe as riquezas, ou o riquíssimo, né? Ele recebe as riquíssimas misericórdias. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós alcançamos aqui essa maravilhosa graça de Cristo, ele nos dá a sua riquíssima, ele vem com a sua riquíssima misericórdia em nossa vida. Segundo aqui, ele recebe seu grande amor que nos demonstrou o Senhor entregando sua vida na cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele nos deu, né? Ou ele nos recebeu com esse grande amor. Então, o homem que aceita Jesus, que começa a viver para Cristo, com Cristo, ele recebe aí o Senhor. Terceiro aqui, é vivificado por intermédio de Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós recebemos essa vida. Nós estávamos mortos, mas agora em Cristo Jesus, o homem, depois que aceitou Jesus, ele passa a ter vida e vida com abundância. Não é uma vida vazia, uma vida, não, é uma vida abundante, é vida abundante em Cristo. Quarto, nos ressuscitou juntamente com ele. Então, ele nos ressuscitou, ele nos tornou a vida. Cristo ressuscitou e nos deu direito também. Ele nos ressuscitou quando ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos em ofensa e pecado. Mas porque Cristo ressuscitou, agora nós também ressuscitamos com ele. Por quê? Porque o batismo é um símbolo da morte e a ressurreição em Cristo Jesus. O batismo ele não vai te salvar, mas ele demonstra que você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Quando você aceita o sacrifício, você já faz parte daqueles que morreram e ressuscitaram. E agora o batismo, o ato do batismo, ele traz esse grande significado que é você morrer para o mundo e viver para Cristo. E as pessoas vão ver e vão acreditar verdadeiramente que Cristo fez algo na sua vida. Nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se nós estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, oh Jesus, ele agora nos deu o direito de assentar como príncipe junto com ele. Então, esse é o maior dos maiores presentes, é estar em Cristo, estar com Cristo e assentado como príncipe junto com ele. Olha que bênção que você recebeu. Próximo aqui, nos deu direito de gozar das abundantes riquezas nos céus.
ou nos séculos vindouro. Então, mais uma coisa maravilhosa que ele te deu a certeza das abundantes riquezas na vida vindoura, ou lá no céu. Quando você chegar lá no céu, você vai assentar com ele numa grande mesa, e você vai gozar com ele das riquezas celestiais. E nós esperamos isso, aguardamos isso. O cristão, ele precisa viver isso, ele precisa sonhar com isso. E o último aqui, nos salvou pela sua graça e por meio da fé no sacrifício de Jesus, ou no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Gente, Deus abençoe, tá? Vou ler aqui a conclusão. A conclusão, ela vai dizer assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus capítulo 5, verso 16. Amém? Gente, Deus abençoe. Convido você para continuar conosco. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, né? Deixa sua participação, nos ajude aí a fazer o melhor aqui para Deus. Tanto que eu espero que você possa ser abençoado, impactado por esse ensino. Na verdade, aqui um ensino com mais um ar de uma palavra de Deus para o seu coração, um ensino como uma palavra de Deus para o seu coração. Que você possa receber essa palavra e que Deus possa fazer com que você entenda: quando você estava no mundo, você estava sem Deus, você estava sem os privilégios da salvação. Agora que você está em Cristo, você não está mais no mundo, você está nele e ele em você. O Espírito Santo habita em você. Ele habita em você e você tem todos os privilégios da salvação. Então, abençoe, seja abençoado e abençoe também, e ajude que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Deus abençoe e muito obrigado aí pela sua participação. E comente, tá? Comente, compartilhe aí com as pessoas que precisam ouvir. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.